Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que sea de su agrado y que puedan solventar dudas, preguntas, inquietudes y que puedan profundizar en esta temática que estamos enfocados directamente hoy en conversar con ustedes. Les recuerdo principalmente que en la barra que está en la parte de abajo de sus computadores, la barra que aparece en negra en Zoom, pueden habilitar su contenido de interpretación en el mundo que aparece al lado derecho y pueden hacer su interpretación al lenguaje que ustedes, en este caso, estén manejando, en español o en portugués. Así que le doy el paso a Mónica. Bienvenida, Mónica. Gracias por permitirnos este espacio junto a ustedes. Olá, bom dia a todos. Laura, muito obrigada por estar conosco sempre como Clique. E é um prazer enorme receber todos vocês no webinar da Clique, da Abrace, né, dedicado a gente entender mais a fundo o comportamento de visitantes e também dos shoppings do Chile. Esse é um tema de muita relevância, né? Quando nós levamos uma delegação junto com a Clique, com um olhar específico para os outlets, que é um segmento que tem ganhado muita força, né? Aqui no Brasil, a gente foi olhar, nem todos às vezes têm a oportunidade de sair do seu país e ir olhar outras referências, né? Então, nós levamos uma delegação junto, né, Abrace e Clique, para o Chile, para olhar esses empreendimentos, né, para acompanhar aí as tendências de varejo, para quem busca insights estratégicos sobre o consumo, sobre transformação desses espaços físicos, né? E hoje nós vamos explorar aqui dados super atualizados. Eu quero já aproveitar e agradecer ao Francisco Ritondaro, que foi o nosso curador, né, nessa delegação. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que todos vocês têm uma agenda muito apertada. Então, Ritondaro, muito obrigada por ter aceitado o convite e também de estar aqui nesse webinar com a gente. Assim como eu também agradeço muito ao Fábio Leal, né, da Saga, que esteve conosco na delegação e também ao Michael Domingues, né, que faz parte do nosso comitê de outlets também, como um dos conselheiros nossos aqui da Abrace, e também faz parte lá no Grupo Tacla, que tem outlet, ele vai poder falar isso. Então, primeiro agradecer aqui aos nossos palestrantes e quem esteve na delegação. Então, a gente vai explorar aqui dados bem atualizados, né? E entender e discutir essas mudanças que impactam o nosso setor. Então, a ideia é que esse encontro seja leve, objetivo e principalmente muito útil para o trabalho de todos vocês que estão aqui com a gente, né? Então, agradeço a presença de cada um, né, que está aqui nesse webinar. Sugiro e quero incentivar vocês, usem o chat, digam de onde estão vindo, coloquem ali suas perguntas, suas dúvidas, seus temas, e a gente vai trabalhar aqui com os palestrantes para tentar ajudar ao máximo, né? Então, a Laura vai estar nos dando todo o suporte com os estrangeiros e nós aqui recebendo as perguntas dos brasileiros. Então, mais uma vez, agradeço a presença de cada um de vocês. Então, participem, coloquem os seus comentários e vamos começar. Passo a palavra, então, ao nosso conselheiro consultor aqui, Francisco Ritondaro. Mais uma vez, muito obrigada. A palavra está com você. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Abrace pela confiança e pelo convite para fazer essa viagem junto com essa delegação. Agradecer a Laura, ao Carlos, todo o pessoal da Clique por nos receber, ao Esteban também do Chile. Primeiro, eu queria falar um pouquinho, rapidinho, quem eu sou, né? Por que eu estou aqui como curador de outlets. Eu, por 30 anos, trabalhei na General Shopping Outlets do Brasil, e fiz a implantação da rede Outlet Premium, que hoje conta com 7 empreendimentos. O mais famoso deles, o Outlet Premium São Paulo, que fica perto do Hop Hari, na rodovia dos Bandeirantes. E recentemente, ano passado, inauguramos o Outlet Imigrantes. Após a inauguração do Outlet Imigrantes, eu acabei saindo da companhia e hoje atuo como consultor, conselheiro de empresas, projetos especiais, e estou aqui
num processo junto com a Brás de transmitir conhecimento e fazer um intercâmbio, né? Que para nós, como empreendedores, a oportunidade de conhecer outros países, outras realidades, outras culturas, outros empreendedores é fantástica, porque no final a gente tem problemas comuns, né, a toda a indústria, e tem particularidades culturais e de técnicas de gestão que a gente acaba conhecendo. E também, nesses 3 dias, estivemos próximos de vários grupos de empreendedores que tiveram a oportunidade de estar com a gente. Então, é um momento que a gente consegue sair da loucura do dia a dia, né, para poder avaliar, pensar situações, melhorar, né? Porque eu acho que no final do dia, todos nós queremos fazer uma indústria de altas de shoppings mais ativas, mais fortes, e que atendam o consumidor final de uma forma melhor num mundo cada vez digital e com muitos desafios, né? Onde várias pessoas falam que o físico vai reduzir ou pode mesmo desaparecer. Na verdade, ele tem que se adequar, ele tem que estar falando a necessidade, a linguagem do dia a dia do consumidor, que hoje começa a sua jornada muitas vezes no digital, mas preferencialmente no Brasil, ele gosta muito ainda do varejo físico, que tem escolha, questões de modelagem, de tamanhos, aí que é importante a gente estar no físico. E muitas vezes, no caso de um outlet, a gente encontra ofertas no digital, mas que não tem disponibilidade muito limitada. Então, estar num outlet onde a marca realmente está lá atendendo da melhor forma é um grande diferencial. Dito isso, nós organizamos uma visita de 2 dias no Chile e o terceiro dia foi mais um wrap-up final. No primeiro dia a gente teve em 2 outlets, eu vou detalhar, e também a gente foi, apesar de ser outlets, o que foi muito interessante? Que o Chile é um país que tem muitos ativos de uso misto ou com um nível de desenvolvimento de projetos um pouco mais avançado do que o que a gente tem no Brasil. Nós tivemos projetos de muita sustentabilidade, integração com o metrô, um shopping imenso como foi o Parque Arauco. Então foi uma coisa muito rica. Por favor, se puder passar o primeiro slide, eu agradeço para a gente começar aqui a nossa breve apresentação. E aí, ao longo da nossa conversa, eu vou pedir a intervenção tanto do Michael quanto do Fábio para me ajudar aqui com alguns comentários adicionais. Vou colocar aqui, tá bom? Rapidinho, Francisco. Muito obrigado. Ainda estou no aguardo. Também queria agradecer a todos os empreendedores que nos receberam de uma forma fantástica, né? A gente foi recebido por cada um dos gestores, onde eles primeiro fizeram uma explicação de como funciona o empreendimento, quais são as estratégias, como que eles fazem a gestão dos empreendimentos. Aí a gente vai já fazer muitos comentários, porque aí começa a grande primeira sacada de fazer uma visita internacional, que é quando a gente consegue ter a interação. Eu ainda não estou vendo a apresentação. É isso mesmo? Sim, sim, tô colocando. Por acaso você consegue compartilhar da sua aí, Francisco? Putz, eu estou sem a versão atualizada. Eu, Tá bom, eu, não, tudo bem. eu vou me enrolar aqui. Já estava com problema de tela, alguma coisa. Não, tudo bem, tudo bem. Mas uma das grandes curiosidades para nós, enquanto Brasil, para ir para o Chile, é que vocês vão ver no primeiro slide que assim, o Brasil é um país de mais de 220 milhões de habitantes, que tem 600 e poucos shoppings e 18 outlets associados à Abraço. E você olha para o Chile, que é um país que tem bem menos gente, mas é muito mais alto desproporcionalmente. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o segmento de outlets na América Latina. 8 dos 13 países mapeados têm outlets,
58 estão associados e foram mapeados em todas as regiões. E o tamanho médio dos empreendimentos é de 30 mil metros. Eu gostaria de colocar uma primeira curiosidade, que no Brasil nós temos uma diferença grande do comportamento do consumidor quando vai para um shopping tradicional e para um outlet. Então, segundo dados da Abrace, nós temos aí menos de 40% das pessoas vão a um shopping center com o objetivo exclusivo de fazer uma compra. No outlet, praticamente isso é 100%, né? Então, a gente já tem aí uma diferença de objetivo da visita muito grande. Também, com relação a tempo de permanência, na empresa onde eu estava, dados de 2023, nós tínhamos uma permanência média de 1 hora e meia, e uma visita em lojas, sem considerar praça de alimentação e sem considerar cinema, de menos de 2 lojas. Ao passo que, quando um consumidor vai a um outlet, ele fica em média 4 a 5 horas e ele visita 6 lojas em média, né? O que a gente tem tido como desafio, no caso dos outlets aqui no Brasil, é que muitas vezes numa família, os homens e as crianças, eles não têm essa paciência para ver tantas lojas. Então, você está vendo um crescimento muito de restaurantes e de lazer para manter a permanência da família nesse maior tempo possível. Por favor, pode passar para o próximo slide. Aqui esse quadro tem o objetivo de mostrar um pouco para vocês, para a gente fazer uma análise de tamanho de população e a proporção entre os shoppings que existem e os outlets, né? Então, um dos primeiros motivos para a gente começar essa nossa ciclo de viagens, né? Porque eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos estar visitando outros países e, se possível, recebendo também vocês da América Latina aqui no Brasil. Apesar do Brasil ter 18 outlets, quando a gente analisa a proporção de tamanho de população, número de shoppings e outlets existentes, o Chile, sem dúvida, é o país que está mais desenvolvido, né? Ou seja, tem maior número de outlets. Isso quer dizer que nós temos muita oportunidade para crescimento desse segmento em todos os países. É lógico que isso depende um pouco da característica econômica, tributária de cada um dos países, porque a indústria de outlets ela precisa de algumas características para poder se desenvolver. Fazendo um pequeno comentário para o Brasil tem 18 outlets no Brasil, no país inteiro, e a gente tem ali uma limitação, ou seja, não tem um número maior por uma questão logística para as empresas poderem movimentar estoques, tributária também, porque a questão de ICMS, de imposto estadual, é muito complicado, custa muito movimentar os estoques excedentes, às vezes, de um estado para o outro. E também no Brasil ainda é um país que, se você for analisar, ele não tem um nível de abertura da economia de outros países aqui da América Latina, né? Isso é um dos pontos que a gente acabou percebendo na nossa visita na questão do mix, né? A gente pode ficar um pouco surpreso que o México tem muito mais shoppings e também poucos outlets, né? Então, assim, e está mais próximo ali de um país como os Estados Unidos, que é o país que tem mais outlets no mundo inteiro. Então, isso é uma questão que ainda nós vamos ver nos próximos anos, desenvolvimento da indústria de outlets lá no México. Nós somos recebidos pela pessoal da Parque Arauco e também conversamos com o pessoal da Malplaza. Parque Arauco ela tem operações de shoppings e outlets em 3 países, né, no Chile, na Colômbia e no Peru, e tem um nível de desenvolvimento e crescimento muito, muito interessante, mesmo para nós aqui, que às vezes estamos no dia a dia de uma companhia só de outlets. A gente ficou bastante surpreso com o que viu por aí.
Por favor, pode evoluir para o próximo slide. Então, esse foi um pouco do nosso roteiro no dia 5. Nós começamos a visita aos 2 outlets, o Arauco Premium Bonaventura, que é do Grupo Parque Arauco, 30 mil metros, 105 lojas, e tem bastante marcas internacionais, tanto globais esportivas quanto americanas, europeias, ou seja, foi muito interessante ver o mix. Ali, nós temos também uma primeira particularidade, que o Easton Outlet partiu de um sonho de uma família, de um senhor que já estava ali construindo os galpões, mas que ele fez uma visita aos Estados Unidos e resolveu ver o sonho dos netos dele e começou a desenvolver um outlet que está muito próximo um do outro. E no final do dia, a gente acabou visitando o Parque Arauco, que para nós brasileiros que vamos a Santiago, vamos a Chile, todos nós desejamos ir, principalmente pela área externa, fantástica, que lembra um pouco o que a gente tem lá nos Estados Unidos, na Disney Springs, na City Walk, ver o Distrito Luxo, e ver também como eles conseguiram fazer uma integração gigantesca de prédios, muitas vezes sendo anexados, e manter uma harmonia de um crescimento aí constante. Né? Acho que a gente tem aí muitas coisas interessantes para comentar. Nesse nosso webinar, eu quero agora começar a fazer uma narrativa de como é que foram nossas visitas, e a gente usou alguns vídeos. Acho que provavelmente alguns de vocês já estiveram, conhecem, outros não, mas nós vamos agora passar por nesse primeiro dia, eu quero fazer comentários, mas usando as imagens que a gente teve ali no local. Por favor, pode passar para o próximo slide. O Arauco Premium Outlet Bonaventura, ele é do grupo Parque Arauco. A gente tem aí um primeiro retrato onde os outlets em Santiago surgiram numa região, na periferia de Santiago, uma região que antes era ocupada por indústrias, galpões, e que ao longo dos anos foi sendo transformada em lojas de fábrica, e aí um processo que também ocorreu lá nos Estados Unidos, que veio a culminar no surgimento dos 2 principais outlets ali da cidade de Santiago. O grupo Parque Arauco, ele tem uma força muito grande nos shoppings tradicionais, ele tem no seu mix nos shoppings tradicionais muitas marcas internacionais. Então, o grande destaque da nossa visita foi ver a qualidade do mix oferecido nesse empreendimento, com marcas que todos nós, que muitas vezes vamos às vezes aos Estados Unidos ou à Europa, estão lá, e que, no caso no Brasil, muitas dessas marcas não chegaram ou devem ter ainda muitos anos para acontecer de chegar, mas no Chile elas estão presentes, pois o Chile, quando a gente analisa a economia, ele é o país mais aberto aqui da América do Sul, juntamente com o Panamá, que é um hub estratégico, e outros países, ele está muito à frente do Brasil. Então a gente tem marcas que não tem aqui, Paulo Ralph Lauren, Purificação Garcia, várias marcas espanholas, esportivas tal, que não estão aqui. Uma coisa que a gente viu no Parque Arauco Bonaventura é que ele não foi um empreendimento planejado de forma arquitetônica como um outlet premium, que às vezes está nos Estados Unidos, em outros países, ou mesmo aqui no Brasil. Ele foi sendo anexado, os galpões, então você tem os blocos, e você tem ali um empreendimento sem um grande refinamento na parte arquitetônica, ele é muito bem planejado, muito confortável, mas não é o foco de você fazer algo vistoso, bonito, com grande nível de acabamento. O que vale ali, realmente, é o mix e o acesso a grandes marcas. Pode passar para o próximo. Aqui a gente vê a parte interna.
A gente tem ali a loja da Hugo Boss, a loja da Nike, que são marcas famosas, e você tem realmente uma estrutura mais simples, que é muito importante num caso de outlet, porque uma das vantagens de você operar com outlet é você oferecer para o lojista um custo de operação mais baixo, um custo de condomínio mais baixo, para que o lojista, que está atuando muitas vezes com margens menores, possa ter a sua lucratividade. A gente ali percebe que as lojas são sem um grande refinamento, mas que tem um nível de produtos e ofertas que atendem muito aos clientes. Uma das coisas que a gente percebeu também, estando nesses dois primeiros outlets, conversando com o time da administração, foi que a estratégia de marketing ela está muito voltada para os turistas, né? Porque o Chile tem 20 e poucos milhões de habitantes e recebem 5 ou 6 milhões, por uma pesquisa pessoal que eu fiz, de turistas. Então, os outlets e os shoppings, eles acabam tendo uma estratégia de marketing muito voltada à atração e captação desses turistas, né? Que quando estão em Santiago, programam uma viagem 4, 5, 6 dias, sempre estão ali visitando os outlets e shoppings tradicionais. Isso é muito forte e diferente aqui do Brasil, né? Aqui no caso do Brasil, depois o Michael pode comentar com mais propriedade, não é tão forte a gente ter a presença de turistas em nossos outlets. Nós temos ali em Porto Belo, que é um outlet que o Grupo Taco administra, que sim, a gente tem épocas do ano onde os turistas argentinos eles fazem a diferença no faturamento do empreendimento. Você tem algum comentário para fazer? Se você quer fazer algum comentário sobre o Outlet Buenaventura, Maicon? A gente ali fazer um bate-bola, para descontrair um pouco Perfeito, aqui. perfeito. Bom dia a todos. Primeiro que a gente foi muito bem recebido, né? Então, em nome do Tacla, de todos que estavam na comitiva, a recepção no Chile foi surpreendente. Como o Francisco colocou, os gestores dos shoppings, dos outlets, estavam super disponíveis para nós, nos receberam na administração, falaram um pouco das premissas do dia a dia, das estratégias. Depois fizemos um tour por esses outlets. Então, em relação ao Buenaventura, já vou estender um pouquinho para o Winston também. O que foi muito interessante para nós é que eles estão numa zona muito perto de uma PR, de uma via de alto fluxo, onde ao entorno desses dois outlets existem muitas lojas de fábrica e ficou um conglomerado de outlets. Então, para o turista ou para o visitante de outlets, ele pode se conectar com mais de 10 empreendimentos numa mesma região e fazer até essa conexão a pé. Esses empreendimentos, eles ocuparam aí grandes galpões industriais, grandes bodegas, como eles chamam, né? Foram se adaptando e o legal do Buenaventura é que ele tem uma área que é bem industrial e uma área já aberta que se parece muito com os shoppings americanos, com os outlets americanos, inclusive com o nosso Porto Belo também. Então, essa é uma característica que você vê de que o shopping, de que o outlet foi crescendo ao longo dos anos. Realmente uma estrutura básica, a preocupação deles é muito mais com o mix, né? Do que com a infraestrutura, com a experiência do próprio visitante. Pouquíssimo paisagismo, uma estrutura realmente simples, né? O mais interessante são as presenças de marcas internacionais super importantes, como Paul Ralph Lauren, Carolina Herrera, Victoria's Secret, além das esportivas que convivem também, o Winston, que está muito próximo, muito focado no digital para captar o turista que visita Santiago, que vai em busca da neve, né, de esquiar. Então, um investimento muito forte no digital
para que esse turista possa visitar esses outlets. É, uma preocupação que a gente tem aqui no Brasil é muito com vitrine das lojas, dos nossos outlets, e com a precificação dos produtos. Nós fazemos isso tanto no Porto Belo Outlet Premium, como no City Center Outlet Premium, que são dois empreendimentos outlets do Grupo Tacla, que é facilitar a vida do nosso visitante, para que ele possa entender a oportunidade que ele está tendo em desconto. Então, você vê muito nas nossas vitrines adesivo 30%, 50%, 70% de desconto, e o principal atrativo, que é a etiqueta de cor. Ah, você está pagando um produto de R$ 400 por 199. E lá não existe isso. Muitas vezes, nessas lojas de outlet, nem preço na vitrine tem. Então, é uma característica deles, porque o cliente vai em busca, tem oferta para entregar, mas isso não fica evidente, né? Uma diferença também muito forte para as nossas lojas de outlet, para as lojas é a carga tributária muito menor que o Chile tem do que no Brasil. Então, eles conseguem entregar uma competição de preço melhor, talvez, que nós, né? Um outro fato importante que a gente, nessas conversas com a administração, é de que eles estão sempre fazendo um retrofit e ambos os outlets vão entrar em expansão. Então, isso é uma característica importante de que o mercado lá está crescente, o mercado de outlets, né? E outra característica super importante que a gente é diferente do Brasil é o fechamento dos outlets mais cedo. Lá fecha as lojas às 20 horas. E nós temos aqui as lojas até às 22 horas, e quando chega perto de Natal, Navidad para eles, né, a gente vai até às 23 horas com as nossas lojas. Então, eles têm um encurtamento do horário do cliente. Basicamente, tem outras características no mercado de outlets, mas o que a gente entendeu é que eles começam a colocar um pouquinho de experiência. No Buenaventura tem uma pista de patinação, que inclusive a seleção chilena treina nessa pista de patinação. Então, acho que aos poucos eles estão pensando em colocar mais experiência, talvez nessas expansões, no passeio e no fluxo pelo mall. É isso por enquanto. Não, fantástico, Michael. Eu ia justamente comentar que, apesar de demonstrar essa área mais simples aí no Outlet Buenaventura, quando a gente estava no final ali, que a gente foi para a parte aberta, que está começando a ter mais gastronomia, mais experiência e tal, é porque também eles estão sentindo essa necessidade de manter o cliente lá e entregar ali uma experiência um pouco mais sofisticada. E isso vai muito com o que eles já fizeram no próprio Parque Arauco Kennedy, que são vários prédios e que ao longo, não necessariamente um prédio novo tem que conversar na arquitetura com o prédio antigo. Existe uma ligação, mas é uma independência arquitetônica que eles fazem isso de uma forma muito interessante. No Brasil, quando a gente está fazendo, às vezes, expansão e outras coisas, a gente acaba gastando muito de recurso em retrofit da área atual, né? Quando muitas vezes isso não é tão necessário. É um dos insights aí que fica para nós de não estar num extremo de muita simplicidade, mas também não gastar demais, né? Porque no final o retorno para o empreendedor no investimento ele está cada vez mais difícil de ser obtido, né? Então é uma forma que para nós chamou a atenção essa racionalidade que eles aplicam e essa questão tributária no Chile. A gente fez um estudo, para ter uma ideia, gente, um container de vestuário da China, no Chile, que você pagar 10 mil lá, compra da China, ele custa 14 mil, ou seja, um frete e os impostos ele aumenta 40%. No Brasil, ele vai para mais de 20 mil. Então, assim, isso dificulta muito a indústria da moda e dos calçados ali nos outlets de ter essa entrada. E pior, no Brasil, quando você sai de São Paulo, vai para outro estado, você tem ICMS, você tem uma série de coisas. Então, isso é um fator limitador,
mas que nos próximos anos, com a reforma tributária, pode ser aí uma abertura para uma possibilidade de mais outlets em outras localidades do nosso país. Por favor, pode passar a próxima slide. A gente tem um primeiro fato muito interessante a comentar, que o Buenaventura para o Easton, eles estão a 850 metros de distância, né? E assim, uma da grande dúvida, que a gente acabou fazendo a pergunta para ambas as administrações, é a seguinte: mas como é que fica essa convivência tão próxima de um outlet para o outro? E aqui vai uma primeira observação importante para nós, principalmente de outras localidades, é que cada um dos outlets escolhe um diferencial, investe nesse diferencial, faz o marketing desse diferencial e não fica querendo comparar de uma forma, às vezes até meio agressiva, com o vizinho do lado. O Parque Arauco Buenaventura, o grupo, como tem muita força comercial com marcas importantes, ele tem marcas que só estão nele. Em paralelo aqui no Brasil, é como o Catarina tem muitas marcas de moda fashion feminina que só estão lá no Catarina. Isso acontece muito lá no parque, no Outlet Buenaventura. O Easton, por sua vez, ele já tem uma arquitetura um pouco mais planejada. Ele tem um desafio porque ele tem 2 pisos, né? E a gente estava conversando sobre como a administração está preenchendo o segundo piso, como ela está fazendo a integração de acesso para o segundo piso. Só que a gente tem no Easton um grande percentual do seu mix voltado à casa, decoração, eletrônicos, algumas coisas que não é comum nos outros outlets. Então ele tem lá a Casa Ideia, ele tem uma outra loja de varejo de valor no segundo andar. Então, assim, eles buscaram uma estratégia totalmente diferenciada para divulgar para o seu público, para buscar seus parceiros comerciais. E o Easton, ele está na beira da rodovia. Então, o passante, aquele cara que está, aquele turista que está dirigindo, aquele que está na carreteira, ele vê rapidamente o Easton e já acessa, enquanto o Buenaventura está um pouco mais afastado. Então, isso é importante entender que eles têm essa diferenciação. Uma coisa que chamou muita atenção nossa, que a gente conversou, foi a quantidade de pessoas envolvidas na administração, né? Eles têm administrações muito enxutas, com pouquíssimas pessoas também na área jurídica, né? Que não precisam, não ter é uma simplicidade jurídica de legislação, uma maturidade muito grande que tem no Chile, que dá uma eficiência operacional destacada. Por favor, passa a outra slide. Essa é a loja que eu estou comentando, à direita é a loja de varejo de valor. O que é varejo de valor? São preços acessíveis com design que atendem a população de mais baixo, de uma renda mais limitada. Então não é a marca, mas é a melhor compra no preço do que cabe no bolso do consumidor. Então isso é um pouco do que nós vamos ver nos países aí entrando em outlets, né? Porque muitas vezes você ter marcas que consigam dar os descontos significativos o ano inteiro, isso tem uma limitação, a gente está vendo isso como um fator aí de dificuldade também de expansão do mercado outlets aqui no Brasil. O grupo Tacla faz isso bastante já nos seus outlets, tem indústrias que entraram no varejo, tá? Depois o Michael pode até comentar um pouco disso, que é uma estratégia interessante e que vai acontecer. A gente tem aí a loja do Easton da Adidas à esquerda, ela já num nível de acabamento um pouco mais sofisticado do que a gente viu no Buenaventura. Então, ali ele tem um pouco mais de requinte, mas também no nível simples. Pode passar o próximo slide, por favor. O que a gente pode aqui fechar como os grandes destaques nas visitas aos outlets?
A presença de marcas globais que não estão no Brasil. Para nós, isso chamou a atenção. São mais de 15, 20 marcas que não estão nem nos outlets, nem nos shoppings tradicionais. A forte integração com o turismo e sem a necessidade de ficar no marketing ali falando da questão do desconto. E aí vale um parênteses importante. No Brasil, até como estratégia de gestão, a gente tem a auditoria dos preços, né? Porque a gente realmente, como você tem o mercado digital com ofertas que inunda o olho do consumidor, é muito comum, às vezes, consumidores chegar no outlet e falar, mas não tem o desconto. E nós, como os gestores de outlets, temos um grande trabalho de mostrar, fazer auditoria de preços comparados entre as lojas outlets e as lojas tradicionais, para garantir que o modelo de desconto ele realmente está sendo feito. Existe um problema de renda que muitas vezes, mesmo com desconto, as pessoas não têm as condições de comprar. Mas isso é um problema transitório, estrutural. Mas a gente tem aqui sim no Brasil sempre a obrigação de na vitrine colocar Depara, de estar no site, de estar de estar no Instagram, de estar no TikTok, sempre mostrando oferta. A Black Friday é o maior efeito disso, que eu estive em um outlet aqui, quem realmente não tinha descontos atrativos não estava vendendo. Então, o brasileiro ele é um povo que se preocupa muito em ter o resultado da compra com desconto. O enfoque com o mix e simplicidade ele é notório, mas não significa que isso seja um problema, porque ele é bem administrado, ou seja, banheiros, piso, tudo muito eficiente, mas porque tem um mix muito forte, né? Porque às vezes, quando você tem muita marca internacional, tal, acaba passando desapercebido para o cliente, né? Então, mas isso, com o aumento da taxa de permanência, está sendo modificado. E para nós, acho que a coexistência harmoniosa entre os dois outlets, ela foi assim um fator muito interessante. O Michael pode comentar um pouquinho também sobre o case deles lá no Porto Belo, que tem uma outra empresa de shopping que tem lá um outlet que muitas vezes a gente fica brigando pelo mesmo pedaço de bolo, né? Pode passar agora para o próximo slide, que acho que são os comentários do Michael, ele já fez algum deles, mas acho que ele pode complementar com relação ao outlet. Depois, de novo, você fala sobre os shoppings, tá, Michael? Mas acho que agora vamos Perfeito. deixar em outlet e a gente poder dar seguimento. Legal. Bom, enfim, fazendo uma complementação de tudo isso que a gente visitou em outlets no Chile e desta região, que tem basicamente mais de 10 Pode lojas passar o de slide, fábrica, gente. mais de 10 lojas de fábrica e Ah, mais. mudou, desculpa. Deixa, volta. Enfim, fazendo assim esse resumo, comparando até um pouco, fazendo um bate-bola com o Brasil, a Tacla, que tem dois outlets, um no Paraná, que é o City Center Outlet Premium, e nós, que somos do Porto Belo, em Santa Catarina, que é um estado muito turístico, né, por muitas praias, que tem um atrativo de turismo muito forte. Nós evoluímos muito na questão turismo. Agora, principalmente nesse período, que já é temporada de verão, a gente recebe em média, 6 a 7 ônibus de turistas do Peru, do próprio Chile, da Argentina, do Paraguai. Recepcionamos eles, fazemos treinamento da nossa equipe, como falar em espanhol, para poder atender melhor esses turistas, né? Então, a taxa de permanência nesses outlets, ela já é maior. Nos nossos outlets hoje, em Porto Belo, ele já é mais de 4 horas taxa de permanência. Por quê? Porque a gente vem colocando todo dia um pouquinho mais de tempero na experiência. Temos um pet park, um basquete park, a quantidade de restaurantes onde as pessoas podem sentar com suas famílias, serem atendidos também é maior, um paisagismo muito rico, são 517 árvores que nós temos em nosso outlet, então é um ambiente que faz as pessoas permanecer, pássaros,
né? Até a jabuticaba, que é uma fruta característica aqui, a gente consegue ofertar para o nosso visitante em determinado momento, né? Mas, em relação até a questão tributária de impostos, comparando com o Brasil, e o Francisco colocou muito bem, aqui a gente precisa provar para o nosso cliente que o produto tem desconto. Então, é muito importante esse visual merchandising, a etiqueta do depor, quanto de desconto você está ofertando. E a gente fez um trabalho, como temos um concorrente muito próximo, cerca de 7 quilômetros de distância, numa rodovia de sentido, numa reta, né? Então, nós fizemos um trabalho muito forte de buscar indústrias têxteis, indústrias de vestuário, que não eram varejistas, que nós transformamos essas indústrias que têm produto de altíssima qualidade, até fazem private label para muitas marcas internacionais e nacionais premium, mas que não tinham operações de varejo. Então, eu quero colocar aqui a marca Fila no Brasil, a sua primeira operação no Brasil com uma loja, foi conosco no Porto Belo Outlet Premium, e hoje nós temos mais ou menos 40 lojas que iniciaram suas operações de varejo em outlet conosco. Então, é um trabalho muito, eu chamo isso de alfaiataria estratégica, que a gente tem como diferencial, talvez no Brasil com o Chile, para que a gente possa estar crescendo nesse mercado. Então, basicamente, é isso, Francisco, e a todos aí. Obrigado, Maicon. Depois, no finalzinho, a gente faz outras considerações aí e abre as perguntas. Vamos começar a falar agora das visitas aos shoppings tradicionais, né? Por favor, pode passar. O primeiro shopping que a gente foi visitar foi o Parque Arauco Kennedy Shopping, e ali tem uma grande questão muito importante, que no Brasil, as grandes lojas de departamento praticamente sumiram, né? Então, a gente vai num shopping de mais de 200 mil metros quadrados, onde a gente tem ali várias lojas muito importantes, Falabella, Ripley e outras, né, muito importantes e que fazem ali uma ancoragem estratégica muito interessante. Mas o que chamar atenção para nós é a exploração da área externa fantástica, muito agradável, que na verdade tem vida própria até do que o próprio varejo, aonde no Brasil, onde a gente está buscando muitas experiências, ele é uma forma de buscar insights, de ver como você consegue criar um ambiente onde as pessoas ficam bastante tempo, se encontram, e realmente ele acaba sendo o ponto de encontro e de lazer, principalmente dos turistas ali no final do dia, né? Porque depois que fez toda aquela os passeios, voltando para a cidade à noite, o Parque Arauco, ali aquela área externa, é um destino muito interessante. E como alguns empreendimentos que tem nos Estados Unidos, pode até passar a próxima, você tem ali a questão da área externa do Distrito Luxo, que é fantástico, e você percebe que dentro de um mesmo empreendimento são criadas áreas para os diferentes públicos das diferentes classes, né? E você tem ali o Distrito Luxo, para que tem o AAA, a pessoa de mais renda, o turista mais abastado. Por outro lado, você tem as lojas de departamento ou o varejo mais democrático em outras áreas do shopping. Então, ter a oportunidade de ou escutar como a administração está fazendo essas expansões, ainda tem muitas por vir, muitas vezes ligando prédios que estão em vias públicas, então tem o cuidado de como permitir o acesso de uma via para outra, tal, e criando novas identidades arquitetônicas. O Parque Arauco ele é uma lição. A gente tem aqui no Brasil o Dom Pedro, da Allos, que também é o super shopping aí, que também está seguindo o mesmo caminho. E foi fantástico ter a oportunidade de ver um empreendimento desse crescendo de forma harmoniosa e com uma estratégia de marketing também de turista e outras coisas muito bem feitas. Esse foi o último shopping que a gente visitou.
no final do dia. Ele é um shopping que a gente teve o objetivo de ver essa área externa e principalmente as lojas de departamentos e entender como funciona essa estratégia. E aí finalizamos o primeiro dia nosso study tour, e foi assim fantástico. Pode passar o próximo, que nós vamos falar agora do segundo dia, né? Segundo dia, nós visitamos 3 empreendimentos diferentes entre si, mas que nós tínhamos como objetivo entender como eles podem ser atrativos e funcionais com estratégias e propósitos muito diferentes. O Costanera Center, ele está ali integrado ao maior mirante da América Latina, que fica a 300 metros e que todo turista que vai a Santiago com certeza vai lá no mirante, porque é uma vista maravilhosa das cordilheiras e de tudo. E quando ele desce, ele está ali no 5º andar, que começa a visita a um empreendimento de alto luxo, muito bem planejado, com muita modernidade. Aí a gente sentiu a grande diferença entre um outlet e um shopping tradicional, porque num shopping tradicional de classe mais elevada, o projeto é muito bem feito e principalmente a gente ficou muito feliz em ver a capacidade de investimento em tecnologia e experiência que as lojas apresentaram. Muito LED, muita experiência, você tinha loja pop-up já bem feita, isso chamou muito a atenção. E também ali no Costanera, você tem ali o Jumbo, você tem a Paris, a Ripley, Zara, H&M, Falabella, ou seja, ele é um shopping que consegue entregar rentabilidade com essas marcas, com essas grandes lojas, porque elas têm uma venda muito interessante, né? Não chega a ser um problema como no Brasil, que a ancoragem, muitas vezes, ela acaba afetando um pouco a rentabilidade. Depois nós fomos no mercado urbano Tobalaba, que eu acho que era um dos empreendimentos que a gente tinha mais expectativa, porque ele é um empreendimento que tem um propósito de sustentabilidade, de integração com a mobilidade urbana e principalmente com as pessoas que andam de bicicleta fantástica. Ele foi todo feito em cima da estação de metrô de Santiago e também tem ali os escritórios integrando e dando funcionamento, ou seja, ali é a perfeita planejamento de fluxo recorrente de pessoas, né? Tanto no primeiro caso como Costanera, quanto esse, nós temos assim o fluxo naturalmente sendo gerado. Então, isso facilita muito o desempenho do varejo, porque sempre tem muita gente transitando pelos corredores. E no final do dia, a gente acabou indo no Mall Sport Shopping, que ele é um shopping temático esportivo, que tem muitas lojas especializadas com equipamentos, esportes específicos ali, inclusive para neve, e também tem um pouco de carro, esportes náuticos, outras coisas, mas o que chamou a atenção ali é que ele tem uma área voltada à prática esportiva, né? Ele tem ali a tirolesa, ele tem o kart, tem uma escalada, ele tem uma piscina de surf que tem onda ali bem muito interessante, uma das últimas remanescentes aí no shopping center e que foi uma experiência diferenciada. Por favor, o Costanera Center, a gente aí já percebe um acabamento muito mais sofisticado. Aí logo a saída no 5º andar, e você vai para a área de restaurantes. O restaurante Frida Kahlo, que é um restaurante mexicano, ele chama a atenção pela diferente tematização, a ambientação que é feita. Então, ele acaba tem uma comida muito boa, que a gente não teve oportunidade, mas perguntou para as pessoas, e visualmente ele dá vontade de realmente
você frequentar, porque ele é muito bem planejado e executado ali. Pode passar o próximo, por favor. Ainda no shopping Costaneira, a gente tem as marcas esportivas que não são fortes somente em outlet, mas com o nível de uso de tecnologia de LED, de experiência, com áreas para você poder fazer uma mini experimentação nas lojas, maravilhosas, com uma comunicação e um merchandising impecáveis, né? Bem acima do nível que nós temos aqui no Brasil. Então, isso chamou muita atenção, isso chama o consumidor para dentro da loja, isso acaba fazendo o consumidor ativar o modo por impulso, ou seja, aumenta significativamente o ticket médio, porque você muda o seu estado de espírito quando entra numa loja tão bem feita e tão bem preparada como essas que a gente viu no Costaneira. Por favor, pode ir para frente. Esse é o shopping que pessoalmente me encantou mais, né? Porque o design dele e o cuidado de sustentabilidade e a harmonia arquitetônica são fantásticas. Mas só que esse é um shopping que tem duas diferenciações: a sustentabilidade e essa harmonia arquitetônica, mas ele é um shopping de propósito, né? Então, os varejistas que estão lá também são escolhidos por serem relacionados a essa atitude de preservação, de reciclagem, de economia circular, que tem aí como objeto as pessoas que passam por ali sabem que vão encontrar coisas únicas, diferentes, mas que está ligada a um estilo de vida, né? Um estilo de vida que cada vez mais no mundo de hoje ele acaba sendo predominante. O que acontece? No Brasil, fazendo um comentário, você ter condições financeiras de fazer um projeto como esse, dado ao custo de capital, custo de construção, legislação até com parceria com órgãos de metrô tal, ele é muito difícil. Nós temos uns shoppings mais simples, voltado a público de massa, mas varejo tradicional, e são concessões, é bem diferente. Lá, o fundo de Abu Dhabi, ele é um dos investidores, então ele permite uma taxa de retorno menor e um retorno num prazo muito maior. Isso é uma coisa que viabiliza um empreendimento como esse. Chamou muito a atenção, infelizmente não tenho foto, aí a questão tem vaga para 2.000 bicicletas. E tem ali um ecossistema para a pessoa guardar, para a pessoa consertar, adquirir coisas, assim. É uma coisa que contagia a gente quando está por lá. E ali na entrada do metrô tem um painel que está começando, vai ser usado para merchandising, fantástico, né? Então, assim, você não sai, você sai de uma estação de metrô, que normalmente é uma coisa mais sisuda, mais fechada, para um ambiente que te aguça, né? O teu visual, você tem flores, você tem assim, ele foi muito feito, muito harmonioso, fantástico. Vou dar uma acelerada aqui que já me alertaram que está o tempo. Pode passar, por favor. O último empreendimento que a gente foi conhecer foi o Mall Sports. E ali ele já é um prédio planejado de uma forma fantástica. Ele tem meio que você olha pelo telhado, ele tem uma forma de uma prancha de surf. E ele tem ali uma área externa fantástica. E dentro do prédio ele tem uma área, um vão, que permite fazer muitos eventos. E ali você tem muitas empresas esportivas que não vendem só roupas e calçados. Tem muito equipamento para todo tipo de esporte que você possa imaginar. Tem um museu de de uns pilotos de rally mais famosos do Chile. Tem essa piscina de onda que é fantástica, mas que para eles lá está representando um custo muito grande, tanto em água quanto em energia, e que está cada vez mais difícil de se manter economicamente. Eles comentaram com a gente que estão avaliando se vai continuar ou não, espero que continue. Pode passar a próxima foto, tem mais uma.
Ah, não, não tem, desculpa. A área externa ali tem um pequeno lago que dá para fazer. E o que impressiona no Mall Sports é a quantidade de eventos. Eles falaram que tinha mais de 200 eventos anuais sendo feitos. Pequenas ativações, muitos campeonatos e muita coisa para que a pessoa possa não só comprar, ela tem a prática esportiva, você tem uma academia diferenciada, você tem muitas coisas assim totalmente diferenciadas. Antes de passar para a conclusão, queria ouvir um pouco o Fábio, né, aqui nosso parceiro, que o objetivo dele ali também é entender possíveis insights para a nossa realidade de shopping centers tradicionais. Fábio, por favor, faça os seus Bom, comentários antes de fazer um fechamento e nós três estarmos aí à disposição para falar. tá. Bom, primeiramente, bom dia a todos, muito feliz aqui de estar aqui com vocês, dividindo essa experiência, agradecer aí a Mônica, né, pela Abrace, e a Laura pela Clique, né, o Esteban que recebeu muito bem lá pela Câmara Chilena. Eu acho que a gente pode falar um pouco, e isso foi já no desembarque no Chile, já mexeu um pouco comigo, que às vezes a gente fica aqui na América do Sul, aqui no Brasil, a gente fica procurando alternativas, e sempre quando a gente quer se inspirar e tudo, às vezes a gente pode estar sempre remetendo a viagem para os Estados Unidos, todo que é o padrão, né, do nosso mercado, mas que a gente está aqui de São Paulo a 4 horas, e eu acho que nós tivemos uma excelente experiência do ponto de vista de plano de cidade, de plano de negócios, né? É, acho que então no início você já entende que a cidade é um pouco diferente, que algumas filosofias, eu acho muito mais políticas estruturais são um pouco diferentes do nosso país, né? Então, nas visitas aos empreendimentos, fica bem chocante aí a questão do porte, né? Eu acho que são, são shoppings muito grandes. Eu acho que se a gente pegar aqui no Brasil, acho que chega ali mais próximo ao Dom Pedro, como o Francisco comentou, mas são shoppings que têm um porte um pouquinho maior e sempre num viés de muito multiuso, tá? Acho que é uma pegada que tem lá muito forte desses empreendimentos, né? E com relação ao shopping, aí falar um pouquinho ali do Arauco, que chamou muita atenção, é um shopping que tem mais de 500 lojas, né? Assim, eu vou trazer aqui uma que me encantou muito, que é a Falabella, uma loja de departamento lá, só para a gente trazer isso para a nossa realidade, né? A Falabella é uma loja que tem 20 mil metros, ou seja, para nós, aqui no Brasil, é o tamanho de um shopping, né? Então, mas com nível de tecnologia fantástico, com corners fantásticos e corners bem conhecidos, muito agressivo. Então, você tem corner da Adidas, corner da Nike, né? Que marcas muito internacionais. E a presença de marcas internacionais foi o que me chamou muito. Aí, quando a gente remete ao nosso país aqui, o Brasil, a gente está falando de políticas estruturais, políticas fiscais, né? Tributária, questão de advocacia. Lá é uma questão que a gente está falando da qualidade das lojas, né, do investimento das lojas que são feitos, e entender que lá não existe ação renovatória. Os contratos lá são de 4 anos, aqui a gente tem uma questão de contrato, que elas são de 5 anos, né? Então a gente está sempre tratando com o lojista a cada 5 anos. Então, ou seja, mesmo que o lojista tendo uma possibilidade de ter um contrato menor lá, ele faz um investimento muito maior. Então, isso, de uma certa forma, ou seja, sobra mais dinheiro no bolso, seja do empreendedor, seja do lojista, né, e dos investidores. Então, os shoppings foram todos muito movimentados do ponto de vista de infraestrutura. A gente estava andando lá no Parque Arauco, né, o Kennedy, assim, a obra acontecendo durante o dia, eles não se incomodam, aqui a gente se incomoda bastante, né, então a gente estava andando e a gente perguntou, porque nós somos muito bem recebidos pelas pessoas, dos líderes dos empreendimentos, das empresas lá, né, e como é que era a situação, pois você está fazendo uma obra e está o shopping funcionando normalmente, né, falei, não, que o lojista, a gente tem uma tolerância muito bacana com relação a isso, porque sabe que o quanto antes o parceiro dele inaugurar, o shopping inaugurar, ou a loja inaugurar, é melhor para todo mundo, né? Então, aqui, quando a gente tem uma obra, aqui o lojista mesmo já está perturbando, ó, está tendo barulho aqui, está incomodando. Então, são percepções um pouco mais simples, que no dia a dia tem uma cultura um pouco diferente, né? Com relação um pouquinho também ao Parque Arauco, que eu aí complementando um pouco o Kennedy, né? O Kennedy não,
o, o outlet, né, deles também, eles fazem um trabalho muito grande corporativo, né? Então, acho que se ele tem mais marcas internacionais, porque lá na Parque Arauco, para a loja entrar, ele tem que abrir uma unidade. Então, a diferença dos dois outlets, um pouquinho, é que um existe uma força corporativa, né? E o outro não. O outro foi o outlet puro sangue, que a gente tem as histórias que era uma antiga fábrica, né? E o Francisco ponderou isso aí, muito legal. Na visita do Costaneiro, eu achei fantástico, porque tem uma pegada de tecnologia muito grande, de inovação, de sustentabilidade. Então, quando a gente vê aquelas torres, aquela torre, né, maior da América Latina, maior, assim, ela não tem cobertura, né, então tem um aproveitamento de água ali que é fantástico, que isso serve para poder, para a questão de reuso, água de ar-condicionado, enfim, né, o reuso do empreendimento. E, e eles exploram muito bem essa parte turística, né? Então, assim, eu fiquei muito realmente encantado com o que nós vimos. Está aqui a 4 horas do nosso negócio, né? E me encantou muito também as lojas do ponto de vista de tecnologia, de visual merchandise, da experiência que eles fornecem ao cliente, tá? Eu lembro muito da Skechers. A Skechers lá foi no Costaneira, né? Isso. No Costaneira, Isso, até uma loja de isso aí. mais ou menos 800 metros, mas sim com áreas de experiência para futebol, para tênis, para basquete, para... Então, assim, isso ali você ganha a venda na hora, né? E a gente está aqui, às vezes, acostumado. Às vezes, lógico, vamos colocar um LED aqui na fachada, vamos colocar um LED aqui no pilar. Então, isso chamou muita atenção, da qualidade das operações que nós vimos lá no Chile, e que aqui a gente ainda engatinha, seja como empreendimento e seja como lojista. Acho que, acho que deu para falar um pouquinho para a gente não estender, que eu acho que ainda continua mais um pouquinho aqui. Legal. Pode passar o próximo slide, eu vou fazer rapidamente algumas observações. De forma geral, nós temos a estrutura administrativa e operacional, e também operacional a gente viu equipes de segurança do empreendimento mais reduzidas, limpeza, tecnologia, isso abaixa custos de condomínio. O Fábio comentou a questão da renovatória, isso dá flexibilidade operacional para expansões, porque a negociação fica mais fácil. E também a gente estava num dos shoppings, e aqui no Brasil a gente tem uma característica: as pessoas, os empreendedores, os lojistas não podem fazer obra normalmente não fazem obra durante o funcionamento. Mas ali a obra estava comendo solta, com um pano ali simples, tal, sem risco nenhum para o cliente, mas permitindo que o lojista, ao fazer a obra do dia, ele tenha um tempo menor para inaugurar e um custo menor, porque o custo no Brasil noturno é muito mais caro, né? E eles têm realmente a questão da sustentabilidade, do propósito, e essa questão de tecnologia, que é resultado de uma política mais aberta, né? Então, assim, para nós foi muito interessante que vimos tecnologias mais avançadas por um custo Brasil que impede, vimos formas de gestões ali também bem estratégica, onde cada um define o seu diferencial e trabalha nele, independente se tem um shopping do mesmo tamanho ao lado. Isso é uma coisa que para nós culturalmente pega. E conhecer pessoas, gestores, e conversar um pouco também sobre as dificuldades foi bastante interessante para nós. E também hoje poder compartilhar com vocês um pouco sobre o que a gente viu lá, foi fantástico. Pode passar mais um slide, que acho que tem uma fala final ali do Michael, e depois também uma fala, pode passar. O Michael, acho que já falou boa parte, mas tem alguma coisa aí para você falar, Michael, e depois o Fábio, e a gente abre para perguntas, para a gente poder aí fazer o fechamento do nosso webinar. Legal. Rapidamente, assim, sobre essa tela eu já falei um pouquinho, mas eu quero fazer num plano geral, assim, além destes shoppings, eu visitei outros shoppings e também um pouco mais explorando o bairro Las Condes, Vitacura, né? Visitei o Pátio Bela Vista, eu tinha visitado no passado, o bairro Lastarria. Resumindo, o Chile tem muita arte, Santiago explora muito a questão cultural e artística em qualquer equipamento, seja shopping,
galeria. Em Las Condes e Vitacurra, galerias, centros comerciais explorando muito forte, assim como shoppings, food hall, praças de comidas grandes e de muita qualidade, com muita experiência. As lojas em si, seja a Costaneira ou Parque Arauco, H&M Home, H&M, Adidas, Marathon, Skechers, Nike, Falabella, sensacional, Replay, Decathlon, Converse, as lojas de luxo no Parque Arauco, espetaculares, assim, tem um investimento muito forte de experiência, de LED, de tecnologia, de atendimento. O multi em si, posso definir uma palavra como conexão, offices, livraria, área verde, arte, coworking, cultura, alimentação, fantástico, todos devem conhecer o multi, né? O Mall Esporte, por ser muito específico, segmentado esportivamente, uma luta, mas que eles transformam aquilo realmente em uma grande festa, né? Porque fazem muitos eventos lá dentro, e para quem ama esporte, seja indoor ou outdoor, é o local correto para isso. É, é, Enfim, foi uma surpresa muito grande assim o quanto evoluiu o varejo no Chile, né? Eu que já visitei há muitos anos atrás, assim você vê que são equipamentos grandes e com cuidado de que o cliente possa ter uma experiência excepcional. Basicamente é isso. Fábio, pode passar os destaques do Fábio agora, por favor? Isso aqui é os bullets, né? Pode passar, por favor. Isso aqui uns bullets, né, acho que da visita, acho que a gente já falou, mas só para a gente deixar registrado, né, são shoppings muito grandes, assim, com estrutura ampla e moderna. Assim, a revitalização lá é um negócio que chamou muita atenção, porque eles, assim, expande, mas sem a visão do pouquinho de como está ficando a parte um pouquinho mais antiga, elas convivem muito bem, e aqui a gente tem sempre a percepção que tem que arrumar tudo, né? A gente tem que e aí eu acho que lá esses paradigmas que quebra um pouquinho da minha cabeça, tá trazendo aqui da visita, porque às vezes você impede de fazer algum investimento maior para ser mais atrativo e tudo, porque às vezes a atenção nossa é assim, eu preciso retrofitar, né, fazer um retrofit do shopping existente, e lá isso quebrou um paradigma para mim, então, principalmente ali no Kennedy, no Parcaral Kennedy, que existe 10 shoppings em um só, né? E aí a gente conviveu muito bem Perfeito. isso dali. É o shopping indoor, depois abre para um open mall. Então, aquilo ali conviveu e tinha uma energia muito legal, muito fantástica. Então, ela não agrediu. Isso é um paradigma para mim que quebrou nessa visita, tá? Assim, tudo voltado para o multiuso, né? Tem lá serviço, lazer, gastronomia, isso é um negócio que a gente tem feito, mas eu acho que lá eles conseguiram está um pouquinho à frente dessa questão do multiuso, tá? Comparado aqui, inclusive, aos nossos grandes centros, né? Você vê a tecnologia aplicada ao negócio, porque assim, tem muito sobra. Aí eu acho que a questão tributária, né? Eu acho que, como é um país mais aberto da América do Sul, né? O Chile, então sobra mais dinheiro para o investidor, para o lojista e tudo. Então, isso a gente viu refletindo nas operações, né? Nos negócios. O mix de loja, acho que me chamou muita atenção a Falabella e a Paris, pelo porte, né? São lojas que são tamanho de shoppings aqui no Brasil, um mix fantástico, consegue trabalhar a loja, assim, para traduzindo aqui a Falabella, se for ir para quem foi nos Estados Unidos há um tempo atrás, a antiga Macy's, né? Pelo porte, com 4 andares, com 5 escadas rolantes, né? Assim, a caixa, a gente acaba que não tem, mas a caixa de elevador que liga os 5 pisos é toda em LED. Isso é uma coisa que, que me encantou realmente, né? E a presença, por ser um mercado mais aberto, né? Tem muito mais presença de marcas internacionais. É, isso realmente tem um dever de casa nosso. Talvez a gente torce para que essa reforma tributária que está sendo feita aqui no país, no Brasil, né? Eu acho que a gente consiga receber mais parceiros internacionais. Eu acho que isso, a concorrência, ela é salutar, né? E lá o que a gente viu que todos os shopping procuram o seu caminho, né? Às vezes a gente fica aqui olhando sempre para o vizinho, achando que a grama é mais verde um pouquinho, né? Não, lá eles procuram cada um seu caminho, seja através do turismo, seja através no caso aí do Mall Esporte, né? Que procurou o caminho dele na área esportiva, foi fantástico. Então,
Então, acho que fica um aprendizado também nessa parte. A gente acompanhando muito o concorrente querendo copiar. Não, vamos acompanhar, vamos ter nossa identidade, vamos procurar nosso caminho, né? E isso também foi uma reflexão bem legal. Acho que todo shopping tem sua vocação, né? Acho que basta correr atrás dele. Acho que é isso. Para mim, resumidamente, como um ponto final, é a importância do planejamento do mix, grande insight, mix de buscar alternativas, desenvolver lojistas, trazer sim mais marcas, e isso, na verdade, é o grande destaque para atrair uma pessoa, seja para um shopping ou para um outlet, e aí no caso de shopping tem que envolver também cultura, gastronomia, lazer, e também que nós vamos ver no futuro aqui, recente, mais desenvolvimento de ativos de uso misto, né? Porque como a nossa dificuldade de ter fluxo recorrente ela está cada vez mais aumentando, a saída obrigatoriamente vem por ativos de uso misto, né? Nós vamos ter operações de saúde, office, multifamily, residencial para idoso, residencial para estudante, clube. Cada vez mais isso vai acontecer na nossa indústria e a nossa obrigação, o nosso grande desafio é viabilizar isso economicamente para a gente não ficar para trás em relação a outros países. E de si, eu acho que para nós cabe como lição manter essa intercâmbio ativo para que a gente possa fazer novas viagens, receber mais pessoas e também fazer mais webinars, porque eu acho que compartilhando conhecimento e dores, a gente chega mais fácil nas soluções. Estou aberto aí agora para as perguntas. Mônica, Laura, por favor, estamos nós três aqui abertos agora. Obrigado. Ótimo. Olha, eu fui, mas se eu não tivesse ido, eu me senti super nesse mundo aí do Chile, e eu acho que é super importante a gente falar que tudo isso foi possível por conta da parceria da Associação Chilena de Shopping Centers, que nos recebeu super bem na presença do Sebastião, né? Então, nós aqui, Abrace e Clique, juntos, fomos muito bem recebidos por eles, né? E essa articulação foi possível por conta deles. E aí eu quero também aqui incentivar, conforme o Fábio falou, às vezes a gente fica preocupado com viagens mais caras, mais distantes, mas é possível desfrutar dessa parceria nesse mercado que tem muito mais da nossa realidade, né? Então, a Brace sendo uma das fundadoras da Clique, a Brace tendo esse ano a presidência da Clique, isso nos ajuda muito a ter essa interlocução. Então, eu quero também aqui deixar o agradecimento para a Câmara de Centros Comerciais do Chile, né, na figura do Sebastião, que nos ajudou muito a agradecer a esses palestrantes incríveis. E aí a gente teve aqui duas interações, não chegam, uma não chega a ser uma pergunta, mas é o Wagner que está sempre com a gente, nos outros encontros de outlet também. Ele parabeniza a iniciativa da Abraça e da Clique, parabeniza todos os palestrantes. E o Pablo tem uma pergunta que não é uma pergunta específica da viagem, mas eu vou direcionar a você, Francisco, porque é mais uma curiosidade, né? A Brás tem uma série de pesquisas e uma delas fala do tempo de deslocamento de um outlet para o outro, né? A gente está falando ali, ou o tempo da pessoa para ir ao outlet que é na casa de 1 hora e 29 minutos, né? 1 hora e meia, digamos assim. E a gente tem a ver com a viagem, porque dois empreendimentos que nós visitamos, né? Dois outlets, eram ali na mesma rua. Então ele pergunta, ele tem essa curiosidade, por que que isso acontece, tanto aqui no Brasil, e se isso funciona bem, né, lá fora, porque a gente viu essa realidade, né? Dois outlets ali na mesma rua, então queria que você ajudasse aí a tirar essa curiosidade do Pablo, por favor.
o surgimento de outlets, ele foi feito na, na geração de fluxo entre rodovias de duas ou três cidades, entroncamentos muito importantes, onde a rodovia gerasse esse fluxo. Ele normalmente era feito fora das cidades, porque as lojas tradicionais não queriam uma loja de desconto muito próximo. Você teve nos Estados Unidos o crescimento de outlets turísticos, você tem cidades como Orlando, Los Angeles, várias cidades onde você tem um outlet turístico que atrai, e aí a estratégia de marketing é muito parecida com o que a gente teve lá no Chile. Agora, o grande desafio para nós, que temos um outlet que está a 1h30, às vezes 2 horas de distância, para fazer o consumidor de sair de casa para ir na compra, é justamente por isso que a gente tem que estar muito ativo na mídia digital e fazer uma curadoria muito grande junto com os lojistas das oportunidades que a pessoa vai encontrar quando chegar lá. Então, a jornada de compra, na verdade, começa nessa comunicação direta, muito hoje pelo Instagram, onde os outlets são muito fortes, ou nos grupos de programas de fidelidade, onde você acaba entregando ofertas personalizadas. Alguns outlets têm personal shopper que já faz reserva, porque nós temos que tomar um cuidado muito grande que se a pessoa sai exclusivamente para ir um outlet, uma vez que ela vai lá e ela não encontra o que ela quer, ela nunca mais vai voltar, ou dificilmente ela vai voltar, né? Então a gente tem que tomar o cuidado de entregar lá no início da jornada de decisão a oferta, mas garantir que quando ela chegue na loja, ela possa realmente comprar aquilo que ela pesquisou. E por outro lado, estar em rodovias muito grandes, ela é importante porque está ligado ao momento de parada, né, nas viagens. O Outlet Premium São Paulo, que está entre Campinas e a cidade de São Paulo, ele muitas vezes, as pessoas que trabalham, vão à viagem, ou na ida ou na volta, elas estão parando lá no Starbucks ou no Outback para comer, ou faz uma reunião, né? Então, quando você está numa rodovia muito importante, você acaba sendo, às vezes, para recarga de veículo elétrico, isso está crescendo muito, para ir no banheiro, também compra. Então, assim, você tem toda uma estratégia integrada. Mas eu acho que a questão da gente fazer a curadoria e entregar a oportunidade lá na origem, ela que faz o grande diferencial. Não sei Legal, se Francisco. se o Michael quer comentar alguma coisa adicionalmente. Ótimo. É, Surgiu uma outra aqui também, vou passar para vocês já já, tá? Tá. Na verdade, só para complementar, a questão dos outlets, eu até estava olhando, buscando a pergunta aqui, dos outlets serem um pouco mais afastados das cidades, também tem uma questão de custo de implantação, né? Então, os outlets aqui no Brasil, eles estão um pouco mais afastados, porque o custo de terreno, de implantação, sai um pouco mais barato, para que a gente possa ter uma entrega até para o lojista de um aluguel diferente, de um custo condominial menor, mas e nos entroncamentos das grandes rodovias, para que você possa agregar pelo menos, no mínimo, 3 cidades de grande fluxo em frente ao seu alto. Basicamente é isso. Pode Maravilha, fazer a próxima Michael. pergunta. Então, é, o Reinaldo, né? Reinaldo Lopes também, que é bem ativo aqui com a gente, ele tem uma pergunta, depois ele até fez um complemento aqui. Mas a questão dele, ele queria entender como tem funcionado, né? Porque ele põe aqui desafio, eu sempre olho sempre o copo cheio, então eu sempre olho muito na linha de oportunidade, mas ele fala ali de como tem sido para engajar os lojistas em outlet, né? Francisco falou isso muito bem aí, de algo que o Michael já apresentou para a gente, do trabalho de trazer marcas que são lá de indústrias e confeccionar para entrarem nos outlets com produtos específicos para outlets, né? Como é feito muito ali nos Estados Unidos. Mas a pergunta do Reinaldo é como tem sido aí o desafio, né, de engajar lojistas de outlet, né? Então, para que eles entendam o tipo do produto, a oferta ser realmente atraente, é, e onde o tomador de decisão não está, às vezes, no dia a dia da operação, fica muito na dependência
de um gerente, entendo aquele um superintendente, né, um gerente geral ali forte para fazer esse trabalho. Então, Reinaldo, obrigado pela pergunta. A espinha dorsal dos autos mundiais são as marcas esportivas e algumas marcas de vestuário, e aí eu vou citar Lacoste, Tommy, Calvin Klein e outras. Por quê? Elas são marcas de desejo mundial, elas têm uma linha de produto flagship, que é vendida nas lojas, mas elas tiveram uma grande sacada ao desenvolver o que a gente chama de linha Made for Outlet, que são produtos feitos exclusivamente para se vender no outlet. De que forma? Muitas vezes você tem um material mais simples, um design não tão inovador, que você consegue oferecer a marca de desejo, mas com um produto a preço mais acessível, que aí o cliente consegue ter um desconto percebido muito interessante. Então, para você iniciar um outlet, para você ter, você tem que estar com essas marcas. E para nós, hoje no Brasil, o desafio é fazer com que marcas internacionais que já atuam lá fora tenham interesse de vir para o Brasil. E aqui eu quero citar que no Chile a gente teve a oportunidade de encontrar um consultor que está trazendo a Skechers, que é uma grande marca esportiva e foi adquirida recentemente pelo grupo 3G, lá os acionistas montaram uma posição, e que ele vai entrar no Brasil. E hoje, quando você fala já de 18 outlets no país, você já tem uma massa para uma marca esportiva internacional pensar em entrar por si só no canal outlet, tá? É muito importante também citar que várias marcas esportivas, a Adidas é uma delas, ela opera o mercado outlet com essa estratégia de produção e também remanejamento de coleções passadas, quanto que muitas vezes ela acaba fazendo a franqueamento das lojas flagships. Então, qual que é o nosso desafio? É que para um outlet de 18 mil, 20 mil metros, essas marcas que a gente está falando vai preencher normalmente metade do mix. E como é que a gente faz para trazer o outro resto? A gente está ali no processo de educação, porque não são muitos grupos que têm ali a sobra de estoque e somente alguns estão produzindo para outlet. Eu gosto de citar aqui dois cases. A Aramis, que tem produção de produtos outlets. Gosto de citar o caso da Live, que era um fabricante que tinha uma presença no varejo multimarcas, mas que ele fez um branding de posicionamento comparativo à track and field. E todas as marcas esportivas, a própria track and field hoje opera de forma fantástica, a Reserva e outras marcas que estão ali criando tecnologia de gestão de estoque e de criação de produtos ali mais acessíveis. Só que um caminho realmente, que está sendo recente, são indústrias que produziam para magazines, indústrias que faziam white label para outras pessoas, que elas estão começando a acessar. Mas para ir precisa, sim, o Grupo Tacla e os outros grupos ajudarem a ter esse desenvolvimento da estratégia, né? Porque já vi casos de fabricantes querendo entrar em outlet e colocaram um preço errado e não tiveram sucesso. Então aí tem que se fazer uma assessoria para que tenha a implantação correta. Pode falar, Fábio. Não, só complementando, e aí uma cultura nossa, que seja no outdoor, seja nos shops tradicionais, é a cultura do preço, né? A gente, a gente tem a cultura, às vezes, de na promoção ou no outlet, de fazer que o preço seja metade do dobro, né? A gente brinca, né? Então, assim, você não, assim, e no outlet, a pessoa está desejando comprar alguma coisa barata. É o que motiva ela a pegar um carro e andar por uma hora, né? Então, ela tem que ter percepção de produto barato, de desconto, né? E às vezes que a gente vê aqui até na própria Black Friday, algumas lojas que às vezes aumenta o produto e dá o desconto. Então, que a gente brinca que é metade do dobro, né? Então, acho que isso é uma percepção que é uma cultura que eu acho que a gente pode evoluir, né? Então, a gente, na viagem, a gente viu que nos autos eles praticam realmente o desconto, né? Então, não tem a venda, né? Acho que isso é uma questão cultural que a gente precisa também evoluir.
Você Ótimo. está mudo, você está muda. Michael quer complementar alguma coisa, porque senão eu queria passar para a Laura, a gente já caminhando aqui para o fim. Na realidade, é agradecer a todos que participaram, né? Teve ali um complemento do Pablo falando que ele entendeu que eventos, cultura, isso foi um destaque, né, nas visitas. E ali do Reinaldo também parabenizando ali o conteúdo, que a gente agradece muito, porque a gente está com um time de feras aqui. E queria passar então aqui para a Laura. Tem algum complemento, Michael, aqui de Fábio e Ritondaro, antes de eu passar para a Laura? É rapidinho. É somente que, Claro. assim, a gente, o mercado de outlets no Brasil, até vou falar pelo Porto Belo Outlet Clinic, que a gente é muito estudioso desse mercado, olhando todo o globo, né? A gente tem hoje profissionais, o meu departamento de marketing é formado por profissional de varejo e de marketing. Então, tem uma curadoria que a gente faz justamente com o gerente da loja, com o dono da marca, para que realmente ele entregue essa verdade de oportunidade de desconto e preço. Mas quem pilota a operação é o gerente da loja. Então tem dois caminhos que a gente está sempre abraçando: é o gerente da loja, que é o dono da operação, e é a marca para que ela entregue essa verdade em estoque. A outlet precisa ter estoque Ok. e precisa ter, até por contrato, essa verdade de desconto. Então a gente faz essa auditoria de qualidade e de preço full time, para que o nosso cliente que se desloca 100, 150 quilômetros, que vai até lá, entregue veja essa verdade e encontre a oportunidade de preço, além da experiência, que é o recheio de todo esse pacote. Enfim, é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Lau, Bueno, les agradezco entonces nuevamente por este espacio. En realidad fue un aporte también que se generó y se gestionó con información de toda Latinoamérica, que fue algo realmente importante para nosotros, y también el poder contemplar estos espacios en donde las interrelaciones que genera Click pues favorecen este momento de contrastar documentos, contrastar información y que todos tengamos una noción mucho más clara de en qué está trabajando cada país, en este caso Brasil, Chile, Colombia, que tenemos pues también ese alcance directo en todo lo que se está gestionando. Entonces, nuevamente, Michael, Fabio y Francisco, mil gracias, Mónica, y a todos los que en este momento están conectados por sus preguntas. Vamos a hacer envío de esta información también, tipo grabación y tipo contenido que vieron que presentó el señor Francisco. Y Michael y Fabio, para que ustedes también tengan esos comentarios presentes. Estamos a disposición de todo lo que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos ya el próximo año con el siguiente conversatorio de Click. Obrigado a todos. Muchas gracias. Obrigado, graças, Laura. Que estén bien. Hasta luego. É incrível.